A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, me chamo Diasnária, sou ovelha da pastora Socorro, da congregação da terceira etapa do Jardim Céu Azul. E é um imenso prazer, igreja, estar reunido com os irmãos, para falar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Eu agradeço a Deus imensamente por essa oportunidade, a nossa pastora presidente, Loide Ramos, ao nosso querido pastor Gedeon Júnior e a minha amada pastora Socorro, por ter confiado esse trabalho aqui nas nossas mãos. Que o Senhor vos abençoe, meus irmãos, sintam-se abraçados nesse momento. Igreja, eu quero dar continuidade ao capítulo 12 de 1 Samuel. Convido os irmãos a lermos juntos 1 Samuel, capítulo 12, do versículo 6 ao versículo 15, que diz assim, amada igreja. Então disse Samuel ao povo: O Senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão, e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé, e contenderei convosco perante o Senhor, sobre todas as justiças do Senhor, que fez a vós e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, que tiraram vossos pais do Egito, e os fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor, seu Deus. Então, os entregou na mão de Sísera, cabeça do exército de Azor, e na mão dos filisteus, e na mão do rei dos moabitas, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: Pecamos, pois deixamos o Senhor, e servimos aos Balaíns e Astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão de nossos inimigos, e te serviremos. E o Senhor enviou a Jerubaal, e a Bedã, e a Jefité, e a Samuel, e livrou-vos da mão de vossos inimigos em redor, e habitaste seguro. E vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes: Não, mas reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor, vosso Deus, o vosso rei. Agora, pois, vedes o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temertes ao Senhor, e servirtes, e destes ouvidos à sua voz, e não fortes rebeldes ao dito do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Mas se não derdes ouvido à voz do Senhor, mas antes fortes rebeldes ao dito do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra vossos pais. Amados irmãos, uma vez que afirmaram a credibilidade de Samuel, os israelitas tiveram de aceitar a análise dele acerca da situação em que eles se encontravam. Samuel recapitulou a história de Israel, desde Moisés até seus dias, e enfatizou aquilo que o Senhor, em sua graça, havia feito por seu povo. Samuel reviu a história da nação e mostrou ao povo o grande pecado que cometera contra o Senhor ao pedir um rei. Samuel acaba mostrando a bondade de Deus ao povo. Agora, pois, fiquem aqui, porque vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor, com base nos atos justos realizados pelo Senhor em favor de vocês e de seus antepassados. Está lá no versículo 7. Durante a sua escravidão no Egito, ele havia ouvido seu clamor, respondido e os trazido para a sua terra. Foi isso que Deus fez para com Israel lá na escravidão do Egito. Ele ouviu o clamor do povo, foi até Moisés e trouxe Moisés juntamente com Arão para poder resgatar o seu povo. No tempo dos juízes, igreja, apesar de suas repetidas recaídas, ele reiteradamente lhes havia enviado libertadores. Quando mais recentemente Naás os havia ameaçado, eles tinham exigido um rei. Aqui e agora, na pessoa de Saul, estava o que eles haviam pedido. O que eu quero aqui, igreja, é que você possa compreender que foi Deus e não o povo que havia nomeado Moisés e Arão, como nós lemos lá no versículo 6. Quem os capacitou para os feitos poderosos que haviam realizado em favor do povo de Israel
Foi o Senhor. Foi Deus que capacitou Moisés e Arão para tudo aquilo que aconteceu no Egito. Samuel não tinha medo de mostrar os pecados de Israel e, em seguida, de desafiar o povo a consagrar-se ao Senhor e à sua aliança. Alguém disse que o que aprendemos da história é o que não aprendemos com a história. Samuel não queria que o povo cometesse esse erro. Porém, seu discurso foi mais do que uma aula de história, igreja. Também foi um julgamento. As palavras de Samuel no versículo 7 têm um tom judicial. Ponde-vos aqui. Dá a ideia de pôr-se de pé no início de uma audiência. E pleitear significa resolver um caso de litígio. Quando se diz que determinada causa deverá ser pleiteada, significa que será defendida ou posta em pauta para debate. Samuel iria provar ao povo que havia sido justo e fiel em tudo que havia feito por Israel. Mas os israelitas haviam sido infiéis e desobedientes. O Senhor entrara em aliança somente com Israel. E a obediência de Israel a essa aliança possibilitava que desfrutassem as bênçãos que Deus havia prometido. Essas bênçãos incluíam viver na terra prometida, de serem protegidos dos inimigos e ter campos, rebanhos e famílias férteis. Se não obedecessem, igreja, ao Senhor, Ele os disciplinaria e reteria suas bênçãos. Vocês podem analisar lá em Deuteronômio do capítulo 28 até o capítulo 30, que é exatamente isso que o Senhor vai falar acerca das bênçãos que o povo vai ter se obedecessem, se tivessem essa aliança com Ele. Também está lá em Levítico 26. Então, igreja, toda Israel sabia disso, mas nem todos compreendiam de fato o que isso significava. Quando estavam no Egito, os hebreus clamavam ao Senhor por socorro, e Ele lhes enviou Moisés e Arão, como está lá no versículo 8. Deus libertou o povo e o conduziu até Canaã, dando-lhe vitória sobre os habitantes da terra. Porém, uma vez que estavam assentados na terra prometida, os israelitas tornaram-se condescendentes e passaram a adorar os falsos deuses de seus vizinhos. De modo que Deus precisou discipliná-los. Está lá do versículo 9 até o 11, como nós lemos em Samuel. Entramos assim, igreja, no livro de Juízes, com seus 7 ciclos de desobediência, disciplina e livramento. Está em Juízes, capítulo 2, do versículo 10 até o versículo 23. De acordo com os argumentos de Samuel, Deus sempre prometeu um líder quando necessário para o povo de Israel. Igreja, toda vez que Israel precisava de uma liderança, toda vez que Israel desobedecia à voz do Senhor ou precisava de um livramento contra os inimigos, o Senhor sempre levantou alguém para estar ali com eles. Israel não esteve em momento nenhum sozinha. Eles tinham a presença do próprio Deus, o poder do próprio Deus, e Deus ainda enviava pessoas para ir adiante deles, para estar ali instruindo o povo. De acordo com o argumento de Samuel, Deus sempre promoveu esse líder quando fosse necessário. Só que a nação, igreja, não teria precisado de um juiz se o povo tivesse sido fiel a Deus. No versículo 10, ele irá mencionar os Balaíns e os Astarotes, que foram tirados dentre os filhos de Israel lá no capítulo 7, versículo 4, que representavam os deuses dos cananeus e de grande parte do Oriente Próximo daquela época. Havia necessidade, igreja, do povo de Israel procurar outros deuses, sendo que o próprio Deus habitava com eles. Igreja, quando eles precisavam de alimento, o Senhor mandava o maná. Quando eles precisavam de um calor porque estava frio à noite, Deus mandava coluna de fogo. Igreja, aquele povo era cuidado e tratado pelo próprio Deus, mas foram atrás de deuses estranhos. O que são Balaíns, igreja? Os Balaíns é a forma plural de Baal, uma palavra que significa senhor, possuidor e marido.
Originalmente, o substantivo comum. A palavra passou a ser usada como um nome próprio para descrever as várias divindades locais que supostamente controlavam a fertilidade das terras e dos rebanhos. Quando Deus vai falar lá em Deuteronômio com o povo, o Senhor vai falar: olha, tem uma aliança com vocês e a terra de vocês será fértil. Olha aqui, igreja, o que vai dizer? Deuteronômio capítulo 28. E será aqui, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Não precisaria, igreja, de um Deus, de outros deuses para isso, deuses estranhos. E todas essas bênçãos virão sobre ti, versículo 2, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Versículo 3, bendito será tu na cidade, bendito será no campo. Versículo 4, bendito é o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Precisaria de Baal, igreja? Precisaria de controle de fertilidade de terra e de rebanho? Já foi uma promessa que o Senhor entregou para eles. Era uma bênção. Se vocês obedecerem, serão abençoados. Era fácil, igreja. Olha aqui. Também era usado esse Deus, né, o Baal, Balaíns, também era usada para descrever o Baal supremo ou senhor de um país. A adoração dos Balaíns era viciosa e depravada. Igreja, Astarote era uma deusa também conhecida como Astarte, adorada pelos fenícios e pelos cananeus. Era correspondente a Vênus dos gregos e era a deusa do sexo e da fertilidade. Não precisava, mas mesmo assim o povo procurou algo que estivesse fora da presença de Deus, fora ali do Senhor. No versículo 11 vai mencionar ali Jerubaal, ou seja, Gideão. Referência está lá em Juízes, capítulo 6, do versículo 28 ao 32, né? Quando derrubou o altar de Baal. E Bedã, o último, um nome que não aparece no livro dos Juízes, embora seja encontrado em 1 Crônicas 7,17, como descendente de Manassés. Desconhecido se não fosse por isso, né? A Septuaginta apresenta Baraque, mas o nome pode ser outra forma de Abdom. Está lá em Juízes 12:13. Ou de outro juiz menor não mencionado em outros trechos. Em Hebreus 11:32, lê-se de Gideão e de Baraque, e de Sansão e de Jefté. Uma ordem que aparece concordar com a Septuaginta. E a Samuel, ele apresentou-se, igreja, a si mesmo, não apenas como alguém enviado pelo Senhor, mas como o último dos juízes, em cujo mandato nunca fora necessário um rei para a segurança do povo. Qual deveria ter sido a reação de Israel diante de uma história nacional como essa? Imagina lá Samuel na frente do povo, mostrando toda a história de Israel e de todos os feitos que o Senhor tinha feito a favor do povo e de toda a desobediência, de tudo aquilo que o povo tinha feito contra o Senhor. Eu fico imaginando, igreja, como que o povo estava, a expressão dos olhos, da face dessas pessoas. Deveria a igreja ter expressado gratidão, né? Israel, ela deveria ter expressado gratidão ao Senhor e confiado que ele continuaria a cuidar de seu povo. Deveria ter confessado seu pecado de incredulidade e crido somente em Deus. Samuel, ele vai levar argumentos, ele vai mostrar a história para o povo e o povo conhecia a história. Samuel somente vai trazer a memória. O povo deveria chegar com um sentimento de gratidão e de confiança em Deus, porque Deus não vai abandonar o povo, ele não ia abandonar o povo, né? Eles deveriam ter confessado o seu pecado de incredulidade
e crido somente em Deus. Mas em vez disso, o que eles fizeram, igreja? Assim que os amonitas atacaram, os israelitas pediram um rei. E trocaram o governo do Senhor, seu rei, pela liderança de um simples homem. Deus lhes deu o que pediram. Mas nessa transição, Israel saiu em desvantagem, pois afinal pedir um rei ainda era um sinal de rebeldia. Porém, nem tudo estava perdido, meus irmãos. Deus nunca é pego de surpresa. E por amor de seu nome, ele não iria deserdar o seu povo. Se o povo temesse ao Senhor e o seguisse, ele continuaria a cuidar de Israel e usaria o seu rei para guiá-los e protegê-los. No versículo 14 diz assim: se temerdes ao Senhor e o servirdes, e destes ouvido à sua voz, e não fortes rebeldes ao dito do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Olha só. Samuel está falando, olha, tema ao Senhor, sirva a Ele, dê ouvido à sua voz, e não seja rebelde àquilo que o Senhor falar para ti. Assim vós, como também o rei que reina sobre vocês. Não é só para você não, Israel, mas é também para Saul, para o teu rei. Como o rei que reina sobre vós, tem que seguir o que o Senhor vosso Deus mandar. Igreja, é o que o Senhor quer para mim e para a sua vida no dia de hoje. Que nós temamos ao Senhor, que nós o servirmos de alma, de corpo, de coração, de mente. Que nós demos ouvidos à sua voz, que nós escutamos aquilo que o Senhor fala. E que nós não sejamos rebeldes, não seja rebelde. Aquilo que o Senhor tem te falado, faça. A mudança que o Senhor requer da tua vida, faça. Assim vós, como o rei que reina sobre vós. Versículo 15. Mas se não derdes ouvido à voz do Senhor, mas antes fostes rebeldes ao dito do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra os vossos pais. Igreja do Senhor, vamos dar ouvido à voz de Deus. Vamos dar ouvido à voz de Deus. Vamos verdadeiramente servir ao Senhor, sem mentiras, sem falsidades, sem máscaras. Sirva ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Escolha, pois, a vida para que vivas. Escolha, pois, a vida para que vivas. Está diante de ti a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que vivas. É o que o Senhor requer da minha vida e requer da tua vida. Não vamos ser como Israel. Deus fez, tirou do Egito. O Senhor libertou a minha e a tua vida. O Senhor nos trouxe salvação, nos tirou de um lamaçal de pecado e hoje eu e você temos a salvação. Hoje eu e você temos o direito de ir ao céu, nós temos a nossa salvação. Mas muitos preferem voltar para o lamaçal do pecado. Muitos preferem voltar para a antiga vida. Deus tirou o povo do Egito e o povo reclamando no deserto que queria voltar. Igreja do Senhor, abram os seus olhos. O Senhor está nos falando nesse dia, escute a voz de Deus. Servo meu, escute a minha voz. Ouça o que eu tenho falado para ti. Me sirva de verdade, porque eu tenho bênçãos para te entregar, eu tenho promessas para cumprir na tua vida. Mas se você não seguir, infelizmente, igreja, é maldição, bênção ou maldição. O Senhor vai falar para o povo de Israel, no versículo 15. Se não derdes ouvido à voz do Senhor e fortes rebeldes, a mão do Senhor será contra vós. Amém? Glória a Deus. Que hoje eu e você sejamos edificados por essa palavra.
e que a partir de hoje nós venhamos ter um compromisso a mais com o Senhor, um compromisso verdadeiro, que nós possamos beber verdadeiramente da água da vida, né? Que o Senhor possa te abençoar neste dia e que você seja cheio do Espírito Santo, cheio da presença do Senhor. Glória a Deus, fique na paz do Senhor Jesus.